Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal, estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Gente, hoje eu trouxe um tema muito importante, que está muito difundido, até mesmo no meio cristão, porque ele é muito fofo, mas na verdade há um engano por trás dessa crença que está chegando e está fazendo parte também do meio cristão. Esse vídeo é um alerta que eu trouxe para vocês e para abrir a visão espiritual de vocês, para que vocês possam se firmar mais em Deus e não em várias crenças e opiniões que surgem por aí. Antes de continuar, eu quero pedir para você que se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar informadas e se firmar na presença de Deus. Então, gente, hoje eu tenho uma frase muito dura para alguns para iniciar esse vídeo. O universo não tem nada para te dar, mas o Criador dele sim. Algumas pessoas têm uma crença em algo maior, uma força maior, que ela chama de universo. Muitos acreditam que se você tiver pensamentos positivos e levar eles para o universo vai devolver em troca os seus desejos, os seus pensamentos positivos e que tudo será realizado porque o universo vai realizar coisas boas para você, né? Tem até uma frase na internet, né? Lança para o universo. Mas, gente, não é bem assim que funciona essa realidade da crença no universo. Eu vi um post também bem interessante de um homem que estava indo ajudar um cachorro de rua. E ele falou assim, né? Quando você está em paz, o universo colabora, trabalha a seu favor. Então são crenças que até cristãos, até evangélicos, eles têm acreditado, né? Você colhe o que planta, porque o universo ele traz de volta, que não é errado criar no universo, porque Deus criou o universo, e não é bem por aí. Uns anos atrás, eu também comecei a acreditar um pouco nessa história de universo. Eu estava um pouquinho perdida ali, com muitas dúvidas, com muitas dores emocionais e querendo resolver muitas coisas. E ao buscar algum tipo de ajuda, eu acabei me deparando com meditações, com filosofias, com crenças, com falas voltadas para essa questão do universo. Eu achava que não tinha problema, porque eram coisas pacíficas, tranquilas, mas na verdade tem sim problema para quem é cristão, porque quem é cristão vai manter a sua fé firmada em Deus e não em algo que ele criou, e isso acaba se tornando uma idolatria. Você acaba idolatrando, colocando a sua fé, a sua confiança em algo que é a criação e não o Criador. Então, assim, por um tempo eu tive essa confusão na minha mente sobre essa situação de universo, de pensamento positivo, de crer no universo, até que o Espírito Santo, graças a Deus, abriu os meus olhos. Eu pude ver que não é bem por aí. Lógico que podemos buscar práticas, exercícios que vão nos acalmar, né? É uma respiração consciente, uma prática de yoga onde você não inclui a fé, né, hinduísta, como os mudras e os mantras, até mesmo porque Pilates é yoga, gente, só que tem os aparelhos ali. Muitos alongamentos também nas academias, é baseado na yoga, muitos movimentos, muitos exercícios. Para quem quer ser cristão, você não vai misturar, né, a sua prática com a crença budista ou hinduísta, que muitas vezes vem embutida ali através de mantras, de sons, de outras coisas ali, os mudras, né, que eles fazem com as mãos e tudo mais. Então eu fiquei um pouquinho perdida, misturando algumas coisas, algumas informações, querendo curar as minhas feridas emocionais. E de repente me deparei com muita coisa voltada, né, nesse sentido de crença no universo, de afirmações positivas, de lança para o universo, que quando você está pensando positivo, o universo está acolhendo, irá te retribuir. E a palavra de Deus não funciona dessa forma, tá? Então temos que tomar muito cuidado, porque há uma linha tênue entre algumas práticas e você se afastar da presença de Deus ou você permanecer na presença de Deus. Estarei falando de vários outros temas aqui no canal para orientar vocês.
E hoje vamos começar com a questão do universo. Então, como eu disse, o universo não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer, mas o Criador dele tem. Então, a nossa fé deve estar baseada, deve estar firmada em Cristo Jesus, em Deus, e não no universo, porque quem criou o universo, gente, foi Deus. Então, por que eu vou confiar na criação ao invés de confiar no Criador, que pode todas as coisas, não é verdade? E muitas vezes a gente faz isso, por quê? Porque às vezes a gente está num momento difícil, aí a gente busca Deus e Deus fala um não, ou fica em silêncio, ou não atende a nossa oração por algum motivo, de alguma forma, e acabamos buscando atalhos. E, gente, atalhos são caminhos de perdição, são caminhos de destruição, e sempre vai nos afastar de Deus. Deus não é obrigado a fazer aquilo que a gente está pedindo, não é obrigado a nos dar aquilo que a gente está querendo. Deus é um Deus de relacionamento que enviou Jesus Cristo para sofrer muito, morrendo numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que pudéssemos estar de volta num relacionamento com Deus e recebermos a salvação e a vida eterna, porque há uma condenação para o diabo e seus anjos, e quem escolher um caminho fora da presença de Deus será condenado junto com ele. Apesar dessa condenação não ser da vontade de Deus para nós, mas o pecado nos afastou de Deus, e com isso, quem não servir a Deus irá receber também uma condenação eterna. Isso é um fundamento do cristianismo, e por isso Jesus veio, porque ele queria nos salvar, porque não é da vontade dele que a gente vá para o inferno, e ele não força ninguém a nada. Ele não faz de ninguém um robô que vai obedecer ele ali cegamente e vai dar as coisas boas, mesmo quando o ser humano não ama Deus, não respeita Deus. Então, temos que estar prestando atenção nisso, porque muitas pessoas buscam a Deus achando que Deus vai resolver aquele problema, Deus não resolve, e a pessoa busca atalhos. E aqueles atalhos que mistura a fé em Deus, mistura versículos bíblicos, ou que são atalhos que parecem fofos e bonitinhos, chamam muita atenção, e às vezes a pessoa acha que não vai fazer mal nenhum, mas faz, porque abre brecha para o inimigo atuar com engano, nos afastando da presença de Deus. Então, gente, vamos falar um pouquinho como que começou essa questão da crença no universo. Então, muitas civilizações antigas já tinham essa crença no universo, os hindus e os budistas também, e eles falavam de uma energia universal e uma conexão que existe entre todas as coisas. O hinduísmo traz essa questão do karma, onde o que você faz retorna para você, por isso que algumas pessoas falam, o que você lança para o universo retorna para você, e também de que tudo é parte de uma energia cósmica. O budismo também ensina que a mente e as intenções moldam a realidade. O estoicismo, ele também trouxe algo relacionado à crença no universo. Então, os filósofos estoicos, eles acreditavam em uma razão universal, um logos que ordenava o cosmos e com o qual as pessoas deveriam estar alinhadas. Então, eles acreditam numa força universal e que nós devemos nos alinhar com ela. Então, isso também não está de acordo com a palavra de Deus. Essa crença no universo veio também com movimentos esotéricos e ocultistas, lá no século 18 e 19. No Ocidente, com o crescimento do esoterismo, espiritismo e da teosofia, começaram a surgir ideias de leis espirituais universais que governavam a vida. Então, é aquela coisa, As pessoas não queriam acreditar que Deus governa todas as coisas, que a Deus pertence os céus e a terra, mas eles sabiam que nada poderia ser por acaso, então eles tinham que colocar, essa responsabilidade em algo. Então resolveram colocar no universo, sabe? É basicamente isso que eu consigo ver aqui. Foi nessa época que a ideia de atrair coisas boas por meio da mente começou a ganhar força. Teve também o movimento New Thought, ou Novo Pensamento, do século 19 e 20 nos Estados Unidos, que pregava que pensamentos positivos podem trazer saúde, sucesso e prosperidade. É a base do que se chama hoje da lei da atração.
Por isso, muitas pessoas falam, se você pensa coisas boas, se você pensa que você vai ficar saudável, que você vai conseguir o emprego dos sonhos, que você vai conseguir o relacionamento dos sonhos, você começa a imaginar isso de uma forma positiva, tudo isso será atraído até você, tá? Porque de uma certa forma o universo irá se alinhar com isso que você sente, que você pensa, que você deseja de todo o coração e irá chegar até você. E o que eu acho interessante, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa questão da lei da atração, tinha algumas pessoas que ensinavam as pessoas a acreditarem na lei da atração, que elas traziam um comentário seguinte, que chegava algumas pessoas reclamando, poxa, eu estou pensando positivo, mas eu não estou atraindo, nada aconteceu. Por quê? Porque, gente, estamos sujeitos à vontade de Deus. Se aquilo que a gente está querendo atrair, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, não está no centro da vontade de Deus, a resposta de Deus é não pra gente. Muitas coisas Deus não vai permitir na nossa vida, porque é Ele que comanda o universo, Ele comanda as coisas, Ele comanda as nossas vidas. Por mais que tenhamos uma liberdade de escolher entre Deus e não servir a Deus, muitas coisas podem não acontecer na nossa vida, porque não é da vontade de Deus que aconteça, tá? Então você vê que já há uma falha nessa questão da lei da atração, porque tem gente usando a lei da atração e não está conseguindo nada. Aí a pessoa fala, porque a culpa é sua, porque você não está atraindo da forma correta. E não é bem por aí, tá? É porque é um engano do inimigo mesmo na mente das pessoas. Atualmente, gente, essa crença está de acreditar no universo, de lei da atração, os pensamentos positivos de uma forma errada, que não é bíblica, né? Está muito popularizada nas redes sociais e também na forma de autoajuda. As pessoas estão feridas, as pessoas estão em necessidade, então elas estão buscando solução ali da forma mais fácil, porque às vezes elas acham que servir a Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, na vontade de Deus é muito mais difícil, né? Até mesmo porque Deus não é aquele gênio da lâmpada que vai fazer aquilo que a gente quer. Então eles querem buscar algo que vai fazer aquilo que eles querem. E muitas vezes não vai funcionar mesmo não, elas vão ser frustradas. Muitas pessoas praticam afirmações positivas, meditação, manifestação, acreditando que o universo irá responder às suas vibrações ou energia que elas emanam. Só que não é bem por aí que funciona, tem algo mais profundo nesse parágrafo que eu vou detalhar em outro vídeo para vocês, tá? Mas, se você está querendo fazer afirmações positivas, meditação, manifestação, achando que o universo vai te responder, sinto muito te informar, o universo é criação e Deus é o criador, o universo não tem nada para te oferecer, ok? Por isso que muita gente não consegue receber e reclama, poxa, eu estou tentando cocriar, eu estou tentando fazer e não está dando certo, eu não recebi nada, tá? Hoje a linguagem mudou um pouco, né? Por causa de tudo isso. Ao invés de eles falarem de Deus, eles falam de universo. Então, Deus foi substituído pelo universo, tá? Então, deixaram de crer em Deus, porque Deus não faz tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas o universo, eu acho que vai fazer. Tem gente que tá falando que o universo faz, então eu vou por esse caminho aí, tá? Então, trocou-se Deus pelo universo, tá? E para outros, ele é misturado, essa prática, essa linguagem, né? É misturada com práticas religiosas tradicionais, como no caso do budismo, do hinduísmo, tá? Tem também o esoterismo, que acredita nisso, o misticismo, tá? E hoje, essa crença no universo, toda essa questão aí, está muito popular. Por quê, gente? Porque a gente sabe que nesse mundo a gente passa por dores, por perdas, por sofrimentos. É um mundo incerto, tudo é muito instável. Como diz hoje em dia, né? As relações são líquidas. Hoje você consegue um emprego, às vezes você no outro dia já é mandado embora, você fica um mês e já é mandado embora. Você pensa que encontrou o amor da sua vida e de repente essa pessoa do nada se mostra ser alguém totalmente diferente e vai embora da sua vida. Tudo é incerto. Tudo é incerto. E crer que se eu estou determinando que o universo vai fazer o que eu quero, dá uma sensação de controle. E as pessoas querem controlar para quê? Para ter segurança. O controle
traz uma sensação de segurança, não é verdade? Mas a gente não consegue controlar nada. São poucas as coisas na vida que a gente consegue controlar, né? A maioria a gente não consegue controlar. Então, as pessoas estão se iludindo, achando que crer que o universo vai atendê-las é uma forma de controle e traz uma sensação de segurança. E ainda tem influencers, tem livros, filmes, tem um livro como O Segredo, que é um livro muito famoso tratando sobre essa questão, que espalha uma realidade que você pode criar a sua realidade com a sua mente, porque o universo trabalhará a seu favor para que tudo se realize, e não é bem por aí que funcionam as coisas, tá? E as redes sociais vêm, né, como a cereja do bolo ali, para ajudar a propagar ainda mais essa ideia na forma de frases motivacionais, de videozinhos, como eu falei, do cara lá tentando ajudar o cachorro, né? Porque ele estava em paz com o universo estava ajudando ele resgatar e cuidar do cachorro, e não é bem assim que funciona, tá? Porque é o que eu insisto nesse vídeo. O universo é criação, Deus é o criador, tá? Então, provavelmente ele só estava em paz consigo mesmo, que isso é uma coisa que a gente pode procurar fazer. O cachorro sentiu essa paz e foi em direção a ele. Não é uma questão de cocriação do universo. E aí muitos vão perguntar, mas Michele, então se eu penso negativo, eu vou continuar pensando negativo a vida toda, isso nunca vai mudar, e esses sentimentos, esses pensamentos, né? A minha vida não vai mudar? Gente, a sua vida pode mudar. Primeiro, sua vida pode mudar em Cristo Jesus, porque Deus tem o melhor para nós, ele nos ajuda nos momentos de dificuldade, de lutas, mesmo que essas lutas e dificuldades não mudem. E segundo, a psicologia, a neurociência tem respostas para toda essa situação. A gente sabe através da neurociência e da psicologia que os pensamentos e crenças vão influenciar o seu comportamento, as suas emoções e as suas decisões, né? Então, realmente, se você está pensando muita coisa ruim, você vai sentir e agir baseado nisso que você pensa. Se você pensa coisas boas, você vai sentir e agir baseado nisso. Mas isso é uma coisa da sua mente e não do universo, tá? Se você acredita em algo e mantém o foco, isso muda a forma como você age e aumenta a chance de alcançar aquele objetivo. Isso é um efeito psicológico e comportamental. Não é uma energia mística do universo. Então, gente, pode haver também um efeito placebo, sabe aquele efeito da expectativa que você tem? Então, quando você acredita fortemente, assim, você acredita muito, muito, muito em algo, o nosso corpo e mente vai responder. E isso pode melhorar a saúde mental, motivação, os sintomas físicos, vai te dar mais energia e também te manter no foco para você atingir aquele objetivo, sabe? Até mesmo porque se você quer muito algo, mas você não faz nada para atingir aquilo, achando que vai cair do céu do nada, realmente você não vai conseguir nada, né? Novamente, isso está ligado à mente e ao corpo, e não ao universo em si. Neuroplasticidade. O cérebro muda com a repetição de pensamentos e práticas. Afirmações positivas e meditação podem reprogramar padrões mentais, criando hábitos saudáveis. E não é o universo que faz isso por você, tá? Então, é a neuroplasticidade. É aquilo que eu falei. Você tá pensando muito negativo, você precisa pensar positivo. E aí, com a ajuda, né, de psicólogos, de terapia, de técnicas, você vai mudando esse padrão do seu cérebro e você vai adquirindo, né, padrões mentais e hábitos mais saudáveis. É o seu cérebro com a ajuda adequada que faz isso, tá? Então, por isso que muita gente às vezes vê esses efeitos da psicologia, da neuroplasticidade, da neurociência na sua mente e acha que é o universo, mas na verdade não é o universo, tá? É importante lembrar que a ciência não comprova que o universo tem consciência, que vai responder diretamente, que existe a lei da atração, né? Que basta pensar em algo positivo ou algo bom que isso vai se manifestar através de ações. Temos que tomar cuidado com aqueles que fazem vídeos, livros, misturando tudo isso, falam de física quântica e começam a falar de ciência. Não, porque foi comprovado cientificamente. Calma, né? Talvez o que foi comprovado cientificamente foi a neuroplasticidade ali
não foi nada relacionado ao universo. Então temos que tomar muito cuidado com as informações que estamos adquirindo na internet, porque tem coisas que vêm muito bem montadas, muito bonitas, mas não são verdadeiras, tá? E aí, gente, o que isso tudo tem a ver com a Bíblia? A Bíblia não ensina sobre a ideia de que o universo nos responde ou que podemos cocriar a realidade com a força do pensamento. Isso é uma mistura moderna de espiritualidade popular com linguagem cristã. Isso não tem fundamento bíblico, tá? O que a Bíblia nos ensina é que temos um Deus que é criador de todas as coisas e que, se for da vontade dele, ele irá nos socorrer, nos atender e nos abençoar. E se for da vontade dele também, que devemos passar por algumas lutas, algumas tribulações, nós teremos que passar, né? Nós não controlamos Deus, nós não controlamos a vontade de Deus, tá? E perder esse controle para servir a Deus é muito difícil, por isso que tem pessoas indo por esse caminho da crença no universo, tá? A Bíblia ensina, gente, que Deus é soberano. Tudo vem de Deus e não do universo. Isso tá lá em Isaías 45:12, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Em Colossenses 1:16 também diz, ó, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, foi Deus que criou todas as coisas. Deus é soberano. Não adianta a gente procurar recursos naquilo que ele criou, né? Não adianta colocar a criação no lugar do Criador. Isso não, ou não vai trazer resultados, ou não vai trazer resultados benéficos para nós, tá? A fé não é mentalizar. A fé bíblica é confiança em Deus e obediência à sua vontade, obediência à Bíblia. A fé não atrai coisas boas com pensamentos, tá? Então não adianta querer buscar atalho, né? A fé é confiar em Deus, né? Tá lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então devemos esperar em Deus, porque muitas vezes não vemos o que ele vai fazer por nós, mas precisamos confiar de que ele está conosco e de que ele vai nos abençoar no momento certo. A Bíblia diz também a oração, sobre a oração, né? Que devemos pedir a Deus em oração tudo aquilo que precisamos, como está em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu não tenho que pensar positivo, esperando que o universo vai ver esse pensamento positivo, vai concordar com ele e vai fazer com que ele se cumpra na minha vida. Eu preciso levar a Deus as minhas petições, as minhas necessidades, as minhas dores. Eu preciso apresentar tudo a Deus e aguardar que ele possa me atender no momento certo, com aquilo que eu realmente preciso. Porque às vezes a gente acha que precisa de determinadas coisas, mas Deus sabe que não. E por isso vem o não dele, tá? Então temos que aceitar a vontade de Deus também. Temos a liberdade de pedir a Deus, né? Lá em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sim, podemos pedir, podemos buscar em Deus, né? E Deus vai nos atender. Nós temos que estar preparados também em relação à forma como Deus vai nos atender. Por isso que muitos procuram outras formas de serem abençoados, porque eles querem tudo do jeito deles e não da vontade de Deus. A vontade de Deus é o que guia as nossas bênçãos, não as vibrações e as energias. Então, gente, temos que entender que precisamos confiar em Deus, como está lá em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, precisamos confiar que Deus nos ouve e que Deus pode nos abençoar, que Deus pode nos socorrer, que Deus vai estar com a gente em todas as circunstâncias. Então, gente, temos que ter um cuidado, porque há muita confusão com esse tema. Muita gente usa palavras como fé, energia, universo de forma genérica e sem base bíblica. Não caiam nessa cilada.
Alguns vão usar versículos fora de contexto, como Gálatas 6:7, que fala lá que o homem semear, e isso colherá. E interpretam isso como se fosse uma lei da atração, mas na verdade não é, porque o versículo 8 complementa o versículo 7, e o versículo 8 diz o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então Deus está dizendo aqui que quem vive longe da presença de Deus, no pecado, atendendo os desejos da carne, vai colher as consequências disso. Mas quem vive na presença de Deus, quem vive baseado no Espírito Santo, vai ceifar, ou seja, vai colher a vida eterna. O principal objetivo de Deus para nossas vidas é a vida eterna. Não é você ficar cocriando carro, dinheiro, conta bancária recheada, né, casa de luxo, viagens de luxo, não, é a vida eterna. Então, o que Deus fala através desse versículo, que estão interpretando, né, de forma errada, é que nós temos que buscar a nossa salvação, a nossa vida eterna através de Cristo Jesus, plantando isso em Cristo Jesus. O mundo moderno, ele valoriza muito o poder interior e mistura isso com religião para se mostrar mais espiritual e ser mais aceito pelas pessoas, né? Porque o ser humano tem uma sede pelo sobrenatural. Então, se você pega, né, essa questão de confiar em si mesmo e mistura ali com alguma crença mística, esotérica, espiritual, de alguma religião, as pessoas vão aceitar melhor, tá? Tem outros versículos aqui que eu pesquisei, que fala sobre essa questão, né, de que Deus é o dono do universo e que Deus apenas pode nos socorrer e nos atender em nossas orações, em nossas necessidades, em nossos desejos e sonhos também, porque Deus atende alguns e Deus atendeu alguns sonhos meus e eu sou muito grata por isso, sabe? Jó capítulo 9, versículo do 7 ao 9 diz: o que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelas e as recâmaras do sul, né? Então tá falando de toda a terra, tá falando de constelações do universo, né? Isaías 40:26, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, falando das estrelas, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Neemias 9:6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Jó 22:12. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca, tá? Salmo 148:3. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Então a Bíblia deixa muito claro que quem fez os céus, quem fez a terra, quem fez o universo, quem fez as estrelas foi Deus, tá? Foi Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E nós devemos confiar em Deus e não no universo. Então, gente, resumindo para vocês fixarem bem, a Bíblia ensina que é Deus quem nos abençoa e não o universo. A fé bíblica é a confiança na vontade de Deus e não na cocriação pela mente junto com o universo. Essa ideia de crer no universo vem de filosofias e movimentos que estão fora do cristianismo e que foi adaptada aí para enganar muitas pessoas. Então a nossa fé, gente, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Não devemos confiar, orar, pedir coisas ao universo ou qualquer outra coisa nesse mundo a não ser a Deus, através de Jesus que intercede por nós, que é o único que nos dá livre acesso ao Pai. Entregue sua vida a Deus de todo o seu coração, porque vale muito mais você passar um dia na presença de Deus, herdar a vida eterna, do que continuar seguindo
sendo enganado, tentando atingir objetivos, ficar cansado, ficar frustrado por nada, gente. A ideia de crer no universo é um engano e o inimigo de nossas almas se aproveita muito disso. Estarei falando sobre isso num próximo vídeo aqui com vocês. Temos apenas um único Deus que criou todas as coisas e é nele que devemos confiar. Espero que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Deixe qualquer dúvida aí nos comentários, porque isso também ajuda a trazer mais vídeos aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.